Google, vou pesquisar algumas coisas e talvez alguns detalhes vão escapar fácil aí por conta do tamanho da tela, né? Da resolução, enfim. Uhum. Certo. Bom, eu vou fazer uma breve abertura agora, certo? Para a gente iniciar. Acho que a gente já tem aqui enquanto o pessoal, tem gente já mudando para o PC aqui, anunciando, mas é o tempo que eu faço essa breve introdução, porque só para a gente contextualizar. Pessoal, oficialmente aí, bom dia, quero agradecer a presença de todos vocês aí, e, sobretudo, agradecer a presença do Jefferson Alex, que vai nos contemplar aí com a apresentação, certo? Foi uma feliz coincidência encontrar Jefferson, tá? A gente tem aí alguns pontos de convergência. Jefferson atuou no Amadeus há pouco tempo. O Amadeus é um ambiente virtual de aprendizagem que está sendo desenvolvido, né, em parceria da UFPE com a Univas, né? O professor João Cedrais aqui da Univas, quem coordena a equipe de desenvolvimento, e Jefferson faz parte, né, da equipe de apoio aí nessa parte de design, tá? Ele que tem a, né, formação tanto na área de design quanto na área de sistemas, e aí foi uma feliz coincidência a gente meio que se conhecer recentemente, e embora ele já tinha dado algumas contribuições em outros momentos, e eu não estava associando a pessoa, tá? E para mim, foi uma alegria, porque a gente consegue aí, com essa participação dele, trazer uma pessoa, né, que está atuando no mercado. O Jefferson hoje, ele está em Santa Catarina, está em Florianópolis, ele atua numa empresa, tá certo? Nessa área também de interface, de experiência do usuário, né, nessa questão de UX e interface do usuário e experiência do usuário, que são áreas extremamente estratégicas hoje para o desenvolvimento de aplicativos. A gente, obviamente, muita gente se preocupa com o código, com a codificação, com funcionalidades, com requisitos funcionais, se vai desenvolver metodologia ágil, se vai desenvolver, né, usando alguma das técnicas de engenharia de software, mas muitas vezes a interface, ela, de certa forma, ela é negligenciada, sendo que a interface é a forma como o usuário se comunica com o sistema. Para muito usuário, a interface é o que ele vê, é o sistema em si. Então, não importa, muitas vezes, o que é que está por trás, né? Toda aquela codificação, todas as classes, objetos, funções, procedures, não importa para o usuário. O usuário, ele quer ver uma interface que seja fácil de usar, que ele memorize, todas aquelas questões de eficiência, eficácia, tolerância a erros, tá? E acho que a gente estudou um pouquinho lá quando a gente falou de usabilidade no primeiro módulo, certo? Então, queria agradecer mais uma vez ao Jefferson por essa sua participação, essa sua colaboração, realmente, né? Ele está aqui se dispondo a nos ajudar nesse domingo aí pela manhã. Agradecer aí a presença dos nossos alunos da licenciatura em computação por EAD, e a gente também, Jefferson, estendeu esse convite para os alunos da engenharia da computação, né, os alunos, né, da nossa graduação em engenharia da computação. Nós temos também ex-alunos aqui participando, tá certo? Nós temos tutores, estou vendo aqui a professora Ana Emília também, que está conectada, tá certo? Assistindo, prestigiando. Obrigado, professora, nossa coordenadora, por nos prestigiar. Né, dizer que realmente é uma alegria, certo? É um momento interessante de interação, né, a partir da tua experiência, tá certo? Lembrar os alunos da EAD, da licenciatura, que, né, vocês vão ter uma atividade de prototipação agora para o módulo 3, é uma das atividades avaliativas. Vocês vão prototipar o sistema que vocês fizeram os requisitos, né, na atividade, que ainda está no prazo. Então, a primeira atividade era vocês listarem um conjunto de requisitos de um sistema hipotético que vocês pretendem desenvolver, listar requisitos, é uma daquelas técnicas que a gente apresentou, entrevista, questionário, cenários, análise de competidores, etnografia. A gente listou uma série de técnicas para vocês obterem os requisitos de interface. Eu não estou preocupado com requisitos funcionais ou não funcionais da engenharia de software. A gente está preocupado com requisitos da interface. Então, vocês vão fazer... Essa primeira atividade foi listar os requisitos, levantar os requisitos de interface de um sistema hipotético.
E aí, como segunda atividade, vocês vão prototipar esse sistema em cima exatamente dos requisitos que vocês delinearam. Então, por isso que é importante esse levantamento de requisitos, para que a prototipação ela seja ancorada, baseada toda em cima dos requisitos, certo? E aí, mais uma outra atividade no final, a gente vai fazer a parte de avaliação da interface, aí vai ser uma outra atividade, mas é importante que vocês fechem esse ciclo de requisito e prototipação e avaliação, certo? Bom, eu queria agora passar a palavra para o Jefferson, tá certo? Para que ele comece, né, a sua apresentação, e aí eu deixo as perguntas, né, a gente vai deixar o espaço para as perguntas para o final, certo? Para a gente concentrar as perguntas, os comentários para o final, tá certo? E como eu falei no início, o Jefferson vai estar gravando essa apresentação e depois ele vai disponibilizar e a gente coloca o link lá na plataforma para quem quiser, tá bom? Agora a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez, tá? E bom trabalho aí. Joia, muito obrigado aí pelo convite aí, estou sempre à disposição. Hoje, como o professor falou, eu estou aqui em Santa Catarina, estou em Florianópolis, né, a capital, é uma ilha. Hoje está bastante sol, só para fazer inveja para vocês. E, bem, como a gente está em casa também não muda nada, né? Vamos aproveitar o sol em casa. E, embora esteja sol, tá frio pra caramba. Aqui tem dia que você tá um sol de rachar lá fora, assim, tipo, azulzão o céu, praia aqui a 100 metros da porta e tá tipo 10 graus. Então, assim, é bom, o visual é ótimo. A temporada de inverno aqui não é muito legal você pensar em praia, não. Mas aqui é um lugar muito bom. Eu vim pra cá justamente porque foi um lugar que tem muitas oportunidades para essa área que eu estou atuando, de design. Eu estudava design lá no interior daí, em Caruaru, onde tem também uma unidade da Universidade Federal, né? A UFPE tem o campus do CAA, que é o Centro Acadêmico do Agreste. Então eu fazia design lá. Antes eu tinha feito já sistema de informação também, só que na UPE. E estava sempre engajado com vários movimentos assim de prototipação, sempre pensando em usuário. Quando eu comecei em sistemas lá em 2005, na verdade foi a primeira graduação, já tenho 4 graduações agora. Quando eu comecei, um dos primeiros trabalhos que fui fazer, inclusive, foi para desenvolver um sistema para um cenário que eu já trabalhava antes, que era a área de estacionamento. Então, para estacionamento, você tem que pensar em muitas coisas para um tipo de usuário específico. Eu vi o professor comentando aí sobre investigação de cenários. Na época eu fazia isso e nem sabia o que era isso. Por exemplo, eu já trabalhei há muito tempo em estacionamento no operacional mesmo, cuidando de carro e cobrando e tal. Só que depois, quando eu saí, que foi ter uma visão mais de fora, para desenvolver esse sistema eu tive que acompanhar como é o dia a dia de um caixa de estacionamento. O que ele faz, com quem que ele fala, quais são as coisas que ele fala no dia a dia, inclusive, porque aí tu pega os termos usados que vão ser termos chaves para você utilizar no protótipo. Isso faz parte, inclusive, de algumas partes de heurística para você colocar, transpor o mundo real também para o mundo virtual. Então eu tive que ver como é até estudo de movimentos do cara, o que ele faz, o que ele pega, como é que ele anota, o que ele pensa na hora que vai fazer a cobrança. Então tudo isso é investigação de cenário, quem é que interage com aquele cara, que são os outros stakeholders, tudo mais. Então, desde aquela época eu já estava fazendo essa investigação para desenvolver um sistema que na época eu não fiz protótipo, na época eu não sabia o que era isso, na verdade. Acabei começando a fazer logo na interface final. Né? Comecei logo a prototipar, logo a programar, na verdade, já o interface final. Só que já comecei do front pro back, né? Eu geralmente fazia isso. E aí eu passava bastante tempo ajustando a tela, ajustando detalhes da tela, justamente porque eu não tinha desenhado isso antes, não tinha feito um teste antes com o usuário, que é justamente a fase de protótipo, né? A gente conseguir desenhar, fazer um sketch, né? Fazer manual mesmo, lá desenhar no
numa telinha, num papel, mostrar para o usuário e ver o que ele entendeu daquilo ali, né? Eu estava fazendo já no código e no final mostrava para o usuário, às vezes ele ficava um pouco confuso, mas foi trancos e barrancos. Mesmo assim, ainda tinha aquela questão, eu tinha acertado muita coisa no final do projeto, justamente porque eu passei bastante tempo antes de programar, antes de começar a desenvolver qualquer coisa, eu passei a fazer observação, anotação, entrevista, perguntava não só para um dos funcionários, mas na época eu também tive sorte de pegar uma empresa que tinha uma rede de umas 10 empresas, 10 estacionamentos em Recife, inclusive, então eu consegui diversificar e perguntar para um e para outro a mesma coisa, então meio que ficou uma entrevista quantitativa até, de se aquele problema no dia a dia se repetia, enquanto a tempo de atendimento, tempo de impressão, coisas que ele tem que digitar. Para ter ideia, ao final da história, quando desse início de carreira, quando eu fui fazer a análise inicial, o sistema que eles usavam antigamente, eles davam tipo um 7 enter lá só para dar entrada em um carro. Porque tinha um monte de verificação para ser feita, que depois eu vi que era inútil. A verificação tem que ser feita na saída e não na entrada. Então o cara demorava digitava a placa do carro, não tinha verificação também de ser letra ou número, então você podia digitar erroneamente a letra no lugar do número lá e acabava imprimindo errado. Então ele apertava a letra e número e depois dava um monte de enter até chegar no final para poder imprimir efetivamente lá o ticket dele. E aí depois foi desenvolvendo outros, foi estudando um pouco mais e entendendo mais sobre o lado do usuário, interação humana no computador, foi a minha linha de pesquisa e até hoje. Agora no mestrado é justamente a minha linha de pesquisa também, que é voltado para EAD. Fazer pesquisas com as plataformas que eu já participei, como eu participei do OpenRedu, que hoje eu sou lead design lá, então quem quer participar do OpenRedu enquanto a parte de design, eu recepciono essas pessoas para poder mostrar qual é o caminho, o que a gente precisa, quais são as ferramentas, dar um apoio até enquanto a entender realmente o que é a plataforma, entender ferramentas de prototipação, forma de fazer, aprender a prototipar, aprender a fazer entrevista com o usuário, tudo isso também faço todo um onboard para o pessoal. Então, é o tipo de coisa que é interessante deixar claro que para colaboração de um sistema desse, de software livre, você não precisa ser uma pessoa muito experiente que já chega lá produzindo. Muitas vezes, assim como a gente tem no OpenRedu, você consegue iniciar do zero, chegar lá com a curiosidade, como tem um caso até de um rapaz que está no nosso grupo, que ele tinha muita vontade de aprender isso, aprender tanto os conceitos de prototipação, conceitos de UX, conceitos de UI, e aí mas ele não tinha prática, nem tinha muito estudo sobre isso. Fez todo o onboard dele, foi aprendendo, e hoje ele é um dos que puxa muito mais alguns trabalhos. Então, sempre tem gente para acolher, tá? Uma coisa que realmente, esse é tem link do OpenRedu que eu colocou aí nos comentários. Então, assim, do meu aprendizado, do meu histórico, hoje, depois de eu passei por vários outros projetos, fiz projetos para federal, inclusive, tem um sistema de gestão de eventos, assim, tipo, tem um evento e precisa fazer inscrição, tem algumas atividades naquele evento. Então, eu fiz um sistema também para a federal, quando eu estava no CAA, que é justamente para gestão de eventos. Esse sistema eu já parti quando eu estava em design. Então, eu já coloquei muitas das práticas de prototipação, de entrevista com o usuário, de investigação de cenário, análise de similares, para fazer testes de usabilidade. Então, várias técnicas eu utilizei para desenvolver também esse sistema. Então, já é outro dos cases que eu utilizei muita técnica para poder, no final, é que eu fui desenvolver alguma coisa. Então, passar bastante tempo planejando para depois desenvolver ajuda bastante. Hoje, no trabalho que eu sou UX de um projeto inovador que ele trabalha com inteligência artificial e
ligado na área de construção civil. Então a gente passa muito tempo investigando o usuário mesmo. Hoje em dia a gente passa vendo o dia a dia dele, lá na obra ou numa empresa de construção civil, no escritório, vendo como é que são as tarefas dele, o que é o dia a dia, quais são as gambiarras tecnológicas que ele usa, qual é o modelo mental desse cara, que tipo de planilha ele usa para fazer o quê, para depois prototipar alguma coisa, fazer um teste com ele e lá no final do processo tem um framework que eu criei, depois eu compartilho com vocês, que é um framework que tem vários pontos para se preocupar dentro do processo de discovery. Discovery é todo o processo de pesquisa, tá? Então, tem um framework que a gente utiliza para poder lá no final, depois leva pelo menos umas 2, 3 semanas para começar a pensar no desenvolvimento. Mas todo o time está participando, tecnologia participa das entrevistas e tudo mais. Então, para você ver como essa parte de planejamento, de prototipar a coisa para testar com baixo custo, ele é recorrente, ele é uma coisa que vale a pena. Tem muita empresa investindo nisso, né? Até porque eu fui chamado para cá, para atuar fortemente nisso aí. Tem um time grande aqui também que trabalha só com isso. Tem várias empresas que utilizam esse método, na verdade, de antes de codificar alguma coisa, testar com o usuário e testar barato, que é prototipar, na verdade, tanto em baixa como média e alta fidelidade. Então tem muitas empresas grandes como Nubank, iFood, OLX, Facebook, várias empresas acabam fazendo esse tipo de trabalho. Desde quando eu entrei aqui, desde quando eu vim para cá, faz 2 anos agora, esse mês faz 2 anos, eu já falei com vários esses heads de designers dessas empresas que eu acabei de falar, conversando constantemente com eles sobre metodologia. A gente troca muita ideia, e basicamente é isso que é o status quo da atualidade. A gente trabalha com investigação de cenário, a gente trabalha com toda um discovery realmente, fazendo os testes da forma mais barata possível, para poder depois a gente colocar aquela documentação para desenvolvimento, né? Então é uma coisa que tem um mercado de trabalho enorme para quem quer se dedicar e para quem aprender isso aí. Não só para digamos assim, para atuar fazendo, né? Fazendo discovery, fazendo entrevista com o usuário, mas também para a parte de desenvolvimento. Hoje é muito mais bem visto nessas empresas, como eu estou citando, por exemplo, Nubank, iFood, Use, Conta Azul, várias dessas empresas, a RD, a Resultados Digitais também, que fica aqui em Floripa, eles dão bastante visibilidade. Assim, eles acham muito bom quando encontram um desenvolvedor, um analista, que ele também tem preocupação com essa parte de prototipação, que ele entende quais são os processos, que ele entende o que é prototipar, que ele entende o que é a fase de teste de usuário, que é a usabilidade, ele entende o que é trabalhar numa equipe que tem designer junto também. Então eles dão bastante valor para esse tipo de profissional. Na nossa agenda aqui, eu coloquei no Share Notes aqui, tem aquele lado, acho que é notas compartilhadas. Eu não sei se o de vocês está em inglês, porque no meu está tudo em inglês, mas vamos começar falando aqui sobre protótipo de alta e baixa fidelidade. Eu vou falar sobre o que é protótipo, né? Eu vou falar sobre as ferramentas de prototipação, dar um overview assim, sobre algumas mais famosas. Depois a gente vai passar por Figma, então vou mostrar um pouco o que é o Figma, quais são os diferenciais que ele tem. Eu vou mostrar algumas coisas, como você fazer dentro do Figma, algumas coisas iniciais, tá? Os elementos, o que é um frame, as cores, texto, posição, tudo mais, agrupamento. Tem várias coisas que eu vou passar. Falar sobre a questão da cocriação dele, né, que você consegue trabalhar várias pessoas, como se consegue trabalhar várias pessoas ao mesmo tempo no mesmo protótipo. Como fazer o protótipo, inclusive, navegável, né, para você poder fazer o teste, realmente clicar e o negócio funcionar. Criar um fluxo. E aí eu vou deixar um exemplo. Dá uma olhadinha aqui no meu painel. Eu vou deixar um exemplo para vocês conseguirem consultar de um protótipo feito totalmente no Figma e já navegando, já com algumas interações lá,
para vocês terem como exemplo e conseguirem inspecionar, certo? Para isso eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, certo? Então, aqui do lado de vocês tem nessa tela aqui que a gente está, onde tem o nome de todo mundo embaixo, logo acima tem uma coisa chamada notas. No Share Notes tem escrito o que eu estou falando agora. Vou compartilhar agora a minha tela, mas na tela do chat já tem lá tem umas notas lá, exatamente, notas compartilhadas. Só para vocês se guiarem qual é o conteúdo que vai passar, tá? Mas preste atenção só na tela que eu vou compartilhar agora, que aí é melhor. Deixa eu compartilhar todo aqui, o Chrome. Pronto, vocês já devem estar vendo a minha tela. Eu também estou vendo já. Só dá um joinha quem está vendo já, só para eu ter certeza que está todo mundo vendo, não só eu. Joia. Então aqui, o que é protótipo, tá? Protótipo é basicamente você tem uma visão de baixo custo da coisa. Quando a gente fala de protótipo hoje em dia, a gente tem dentro do Design Thinking, né? Design Thinking é uma metodologia, né? Que a IDEO, ela propaga bastante. Design Thinking é basicamente você passar por 5 passos, né, de design, assim, para poder fazer um discovery guiado, que é gerar empatia, ou seja, você entender realmente do assunto, ir lá fazer, entrevistar as pessoas, fazer definição justamente quando você já tenha uma boa ideia daquilo que está acontecendo, de qual é o seu escopo. Idear, justamente quando você começa a fazer um brainstorm, você consegue ter várias ideias de como solucionar aquele problema. Prototipar é quando você concretiza essas ideias, né? E aí e provar justamente é o criar, é fazer o teste, né? Então, dentro disso, dentro do ciclo do Design Thinking, essa parte de prototipar, ela tem várias formas de se fazer isso. Você pode ter o protótipo de baixa fidelidade, criando protótipos bem rústicos, digamos assim. Você pode fazer a coisa na mão. Eu fiz um protótipo parecido com esse aqui, que é o de protótipo de papel. Então a gente simula uma caixinha, simula como é que vai ser um telefone e vai passando o papel à medida que a pessoa vai apertando em cima dela. É um método bem manual, assim como esse aqui também, é bem manual, mas é bastante rico para você não gastar muito tempo com a ferramenta de prototipação, se você precisar de resposta rápida. E aí tem uma questão também que, dependendo do nível de prototipação que você fizer, e aí tem digamos assim, os níveis da coisa, entre baixa e alta fidelidade. Aqui fica bem mais claro. Entre baixa e alta fidelidade é o seguinte: quando você tem baixíssima fidelidade, então você tem baixa fidelidade, é algo que você coloca somente o rabisco frame, como alguns chamam, somente uma coisa feita na mão, ou até esse segundo estágio aqui ainda é baixa fidelidade, porque você não tem cor e forma definido. Tipografia não está definida, mas você tem a posição das coisas. É isso que interessa na baixa fidelidade, é você colocar aonde é que vão as coisas, para que você consiga mostrar para o usuário, ele identificar e externalizar que entendeu qual é o funcionamento da coisa. Então, se eu tenho uma listinha de coisas, o usuário já começa a pensar assim, tá, então isso aqui digamos assim, isso aqui é uma lista, ok, isso aqui eu entendi que é uma imagem. E você começa a colocar convenções para que o usuário tenha noção do que está acontecendo, como por exemplo, é uma imagem, então é um quadrado com um X cortado. É um botão, então você vai colocar um quadrado sem nada. Nesse caso aqui, por exemplo, você pode ver que tem ícones aqui na lateral, e aqui acabou tendo imagens
sem ter o X cortado. Isso pode gerar uma confusão. Então tem que prestar atenção para ter convenções consistentes para o usuário entender. Certo? Aqui, quando ele passou para uma média fidelidade, a média você já começa a colocar contrastes e posicionamentos mais definidos. Então aqui eu já coloquei ícones, tem um ícone de setinha, já tem um fundo chapado, então você já colocou a diferença nas coisas aqui para o usuário, para ele não é uma coisa só, você já disse, olha, tem uma divisão aqui, o botão aqui vai ficar flutuante, você já tem uma questão de sombra ou um contorno que dá algum tipo de diferença, mas ainda não tem cor nas coisas. Porque a coloração das coisas, ele vai vindo da identidade visual, ele vai vindo do estudo de cores, vai vindo do estudo de cultural e de cenário também, para você ver se você coloca cores mais escuras, ou se deixa tudo preto e branco, ou se o teu usuário tem problemas com cromatismo, como o daltonismo, ou baixa visão. No Amadeus tem um template, inclusive, que pessoas com baixa visão conseguem enxergar. Então lá tem um template que é só preto e amarelo. Preto, amarelo e branco, que são as cores de contraste, assim. Então, assim, depois que você fizer todo esse estudo, é que você vai para essa última fase, que é a prototipação em alta, que já aparece realmente com a aplicação final, né, que já tem os ícones bem definido, tipografia, a densidade da tua tipografia, posicionamento, alinhamento, sombra. Então, assim, você já tem tudo muito bem definido, como vão ser as coisas, como vão ser os ícones, e como vai ser as interações. Para ver que tem uma aqui meio apagadinho, então é uma coisa que não está disponível, e aí tem heurísticas para serem trabalhadas aqui também na alta fidelidade. Então, basicamente, a grande diferença entre baixa fidelidade até alta fidelidade é dependendo do que você quer testar naquela hora. Às vezes eu quero testar só se a ideia vale a pena. Então, no protótipo inicial, tu faz um sketch, faz em baixa fidelidade. Você não precisa colocar cor nem cor nem tipografia certa, basta que você coloque os elementos na tela. Na média fidelidade, você já quer testar uma outra fase, que é o entendimento da pessoa enquanto mais proximidade com o elemento final, né? Se a posição das coisas junto com as divisões, com o contraste que você quer dar, faz sentido. Está sendo explícito os call to action, está sendo explícito as áreas de interação realmente do usuário, que tem coisa que o usuário vai tentar achar que é clicável aqui numa baixa fidelidade, e quando for para média, ele já entende que não é clicável algumas coisas. Na alta, principalmente. E aí, na alta, você vai ter bem mais trabalho, né? E por isso que a gente tem essas outras fases que podem ser interessantes passar antes. Porque a alta fidelidade demanda muito mais trabalho, que você vai ter que pensar, basicamente, pixel perfect, que a gente chama, que é a coloração das coisas, qual é a imagem que você vai colocar, o tamanho dessa imagem, se ela é pequena demais vai ficar fácil de reconhecer, né, o tom das cores. Então tem muito mais trabalho para você fazer aqui na alta fidelidade. E a tendência é você errar fácil se você partir da alta e não vir da baixa e ir consertando até chegar no entendimento final, para depois fazer para alta, entendeu? Então é bom ir pensando nisso, para não perder muito tempo fazendo alta fidelidade, e aí você acaba perdendo o tempo de testar. Você podia estar testando com o seu usuário lá uma baixa fidelidade para ver se ele entende, se ele entendeu o que é o elemento, se ele entendeu, até para ver se aquilo que você prototipou faz sentido para o dia a dia dele. Pode ver isso aí que você está prototipando lá uma solução de cadastro simples de receitas. E de repente tu prototipou de uma forma, tem um fluxo de cadastro, quando tu mostrou para o usuário, ele disse, não faz sentido porque primeiro eu tenho que fazer tal coisa, tem que pré-aquecer o forno, não sei o que, e não está mostrando aqui ainda. Só lá no final, só em tal etapa. Então você perdeu muito tempo prototipando em alta antes de testar com o cara, então, entendeu, né? Então,
é bom você partir por essas etapas de baixa e alta fidelidade. Isto posto, é que, não, ferramentas de prototipação. Então, para desenhar isso, tu pode partir do manual mesmo, fazendo isso na mão, desenhando. E tem alguns aplicativos que você, tipo, acho que é o Paper tem um Paper Prototype, alguma coisa assim, que tem tem algum aplicativo com esses nomes de prototipação de papel, que você tira foto disso, você pode desenhar mesmo lá no teu caderno, numa folha de papel, você vai tirando fotos, depois você coloca nesse aplicativo e ele vai fazendo links para você. Você pode dizer que essa área específica lá do teu protótipo, você contorna ela, dá um clique e ele vai linkar com a outra fase do protótipo. E tem o InVision também faz isso. InVision é o mais conhecido, digamos assim, dos protótipos, das ferramentas de prototipação. InVision ele tem vários programas com ele, mas o InVision Prototype, o Vision App, é um carro-chefe que é justamente você colocar as coisas para serem testadas, serem prototipadas. Tem o armazenamento das suas imagens lá que você tem que construir fora, né, colocar em alguma outra ferramenta como Illustrator, Photoshop, sei lá qual for. Você desenha fora, pega essas imagens, exporta e coloca aqui no InVision e ele faz os links para você. Então você consegue fazer esses links, tipo dessa imagem tem uma parte de cadastro, tem um botão, eu vou clicar no botão, ele vai aparecer a próxima imagem quando eu clicar nele. Você consegue fazer esses links aqui dentro. Eles lançaram uma ferramenta há uns 2, 3 anos mais ou menos, uns 3 anos mais ou menos, que é o InVision App Studio. Aí você consegue realmente prototipar dentro do Vision App, normalmente, e dele você já faz o protótipo navegável e tudo mais. Ele não está tão estável e não é tão utilizado pela comunidade, tá? Tem alguns vídeos falando sobre ele, tem várias ideias no YouTube já falando sobre o InVision Studio. Mas ele ainda não está muito estável. Ele foi feito primeiramente para quem tem um Mac. Aí recentemente foi que liberaram para Windows. É que ele reconheceu que eu estou no Windows, então ele já mostrou aqui o download para Windows. Mas antigamente, há um ano mais ou menos, ele só tinha para Mac. Então os pessoal do Mac estavam testando e estavam vendo algumas coisas para poder melhorar ele. Que também é interessante que ela é uma ferramenta que foi coletando feedback dos usuários e melhorando. Então, para você ver, eles foram lançando versões beta daquilo ali para que as pessoas fossem dando seu feedback. Outra ferramenta que foi nesse mesmo sentido, que também é outra ferramenta de prototipação bastante conhecida, é eu acho que eu não coloquei aqui, mas é o XD. É o Adobe XD. O Adobe XD ele começou também modo beta, assim, bem simplesão, só para você criar caixinhas, colocar imagem no meio. O formato do protótipo dele foi bem simplesinho, só fazendo um link assim com os elementos um com o outro e tal, você conseguia fazer o protótipo. E ele foi tão simples a ponto de você não conseguia nem compartilhar aquele arquivo, você não tinha muita parte de criar componentes reutilizáveis. Vou comentar mais pra frente o que é isso. Então ele começou bem simples e aí criou um fórum na internet da Adobe em que as pessoas conseguiam entrar e dar seus pitacos lá. Então as pessoas iam falando, escrevendo lá, iam descrevendo, pedindo coisas na verdade, iam dizendo que precisava de tal ferramenta,
e precisar de tal tipo de recurso, ou então que está dando problema de tal tipo de forma. Então eles acabavam priorizando esses pedidos da comunidade, e aí depois eles começaram a evoluir a plataforma de acordo com os usuários. Então, nesse formato de lançar versões beta também para ir testando, lógico, nesse caso eles passaram por cima dessa parte do protótipo, tá? Eles foram pro desenvolvimento final e foram liberando aos poucos coisas que as pessoas iam pedindo. De qualquer forma, eles passaram da parte de empatia, que é conhecer o que realmente faz sentido para o usuário, né? Porque aí eles liberaram recursos na plataforma que fazem realmente sentido para o designer que trabalha com interface. Então ele foi bem nessa linha. É o Adobe XD. O InVision, ele é gratuito, tá? Ele não tem taxa para poder utilizar, ele é free forever. Só que para você compartilhar arquivo com alguém, tem que ter uma licença específica que você vai armazenar na nuvem, e aí ele consome um espaço, então ele cobra por isso. Mas se você for prototipar sozinho, sem compartilhar com ninguém, ele é gratuito. O XD também, tendo a mesma forma. Ele é gratuito, ele chegou a ser pago por um tempo, ele lançou gratuito, foi para o mercado, passou a fase de beta teste com vários usuários. Eu fui de beta teste dele também, utilizei por um bom tempo. Depois eles acabaram fechando e colocou um preço de, acho que era R$36 para poder utilizar. Era bem barato, assim, porque vinha atrelado a cloud também, que você tinha que armazenar os arquivos lá na nuvem e tal. Aí não deu muito certo, a comunidade parou de utilizar, eles liberaram novamente de graça. Então hoje você consegue usar o Adobe XD gratuitamente, se você não precisar compartilhar com outras pessoas também. Se tu precisar trabalhar junto com outras pessoas, tu tem que ter uma licença da Adobe que para estudante é R$76 por mês. A gente tem uma grande vantagem que você pode usar todo o pacote da Adobe. Eu tinha essa licença até o ano passado. Como eu parei de fazer uso da pacote da Adobe, eu também cancelei a assinatura. Mas faz muito sentido porque você paga tipo R$76, R$78 por mês e tu tem acesso a todas as plataformas da Adobe, tudo. Illustrator, Photoshop, o XD, Premiere, todo o pacote da Adobe você tem acesso por R$70 por mês. Eu acho bem interessante para quem usa tudo, né? Então, assim, mas ele por si só ele é gratuito. O uso dele só na máquina ele é gratuito. Aí, outro também que é muito popular é o Sketch. O Sketch ele é um aplicativo que ele só funciona no Mac, tá? Assim como o Framer também. Acho que o Framer ele deixa eu ver. Framer. Ele também é um aplicativo muito parecido com o Sketch e que também só funcionava no Mac até a última vez que eu vi. Enfim, não sei se ele tem mais esse que assim que eu entrava ele tinha logo um exemplo, um botãozinho aqui dizendo aqui Only for Mac. Mas o Sketch ele é um aplicativo, assim como o Framer, assim como deixa eu ver aqui, Sketch, assim como o Figma e o Vision, só que ele só funciona para Mac. E logo de cara você já tem um custo de ter que ter o Mac, né? Sem isso você não usa ele. Você paga $99, se eu não me engano. Não sei se é o mesmo preço ainda. $99. E aí você consegue ter o uso individual, né? Então aqui, caso você quiser compartilhar com a galera, é $9 por pessoa que for utilizar. Então você, de cara, você já tem esse custo de ter um Mac e ter que ter uma licença inicial para você conseguir utilizar o Sketch. Mas é uma ferramenta que, basicamente, quase todas as empresas grandes utilizavam. O Conta Azul utilizava o Sketch, tem o Gymbox, Gymbox, não, Gympass, Gymbox, Gympass.
A Gympass também utilizava a Sketch. Não sei se ainda usa para algumas partes, mas você com algumas pessoas que estão migrando para o Figma. Tem um monte de outras empresas que tem o seu parque de designers com Macs. Eles estavam utilizando o Sketch e acabaram migrando para o Figma recentemente. Porque o Sketch tem um grande questão, que é para você controlar a versão das coisas e compartilhar um design system, uma biblioteca de componentes com outras pessoas. Tu tinha que ter esse programa aqui chamado Abstract, que ele vai integrar com o Sketch, somente no Mac, que vai funcionar também. E aí ele faz esse controle de versão e de compartilhamento aqui para esses arquivos para quem tem o Sketch. Então, assim, tinha que fazer isso para controlar a versão. Então, são 2 programas para utilizar para fazer uma coisa só. E outra, uma área de handoff que a gente chama, que é você mandar passar para outra pessoa, ou seja, você terminou o protótipo e agora, para desenvolver, você faz aquela documentação e manda para o desenvolvedor ver o teu protótipo, né, inspecionar, ver lá quais são as coisas. Essa área também era feita por outro programa que é o Zeppelin. Zeppelin é um outro aplicativo que ele fazia a inspeção e mostrava a documentação para que o desenvolvedor conseguisse ver. Então ele vai dar lá tamanho, a cor das coisas, para que o desenvolvedor consiga saber exatamente como desenvolver aquilo ali, né? Quais são as diretrizes para desenvolver aquilo ali. Então, antigamente, para você utilizar o Sketch, é um monte de custo e um monte de ferramenta associada. E aí tudo isso acabou sendo engolido por outras ferramentas, como o InVision, como ele lançou o Studio, já colocou tudo isso lá dentro. Só que com várias limitações. Então ele se preocupa muito mais com micro-interações, que é quando eu passo o mouse em cima, que cor que ele fica, tipo a transição de tela, se ele vai ficar esfumaçado, se vai pular de cima para baixo, enfim. São micro-interações. E se ele vai... Enfim, micro-interações. Aí o XD, ele também englobou várias dessas coisas que tinha dispersão e tudo mais, só que ele tinha alguns processos lá dentro. Tem alguns processos. Então, para você está prototipando, está desenhando lá o teu protótipo, e no final, para alguém inspecionar, tu tinha que mandar exportar, ele cria um link, e você compartilha aquele link com o pessoal de desenvolvimento. Então não é tão em tempo real, tem seus benefícios isso também. E aí, ou seja, outras ferramentas foram surgindo e foram substituindo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Tem uma ferramenta de prototipação com IA. Que agora foi que eu lembrei. UI Wizard, é uma coisa assim. U-Wizard. Essa ferramenta aqui, ele usa IA, usa Machine Learning, na verdade, para fazer o seguinte: você desenha na mão, você faz o seu sketch, faz na mão, e aí você tira as fotos e manda para essa aplicação. E automaticamente ela identifica todos os desenhos que você fez, os elementos da tela, como tem aqui no exemplo que está mostrando, ele processa e já entrega para você em alta fidelidade e já com a navegação que você precisar. Tá? Ele está em fase beta ainda, eu participo do grupo beta de teste deles. Tem várias limitações, como por exemplo, não são todas as... você não tem liberdade de template, tá? As cores e os tamanhos das coisas são bem limitados ainda. Mas é uma forma de conseguir já transpor do sketch, do manual, já para uma alta fidelidade, meio que instantaneamente, sem precisar se preocupar até com fazer um média fidelidade.
Então, a ideia deles é que você só faça a sua parte enquanto designer, faça seu discovery, teste com o usuário, veja se faz sentido, os elementos da tela, teste com baixa fidelidade mesmo, depois só transpõe para cá porque é a parte de documentação. Mas ele não tem a parte de documentação final, tá? De handoff, como eu falei, de você conseguir mandar para um desenvolvedor e ele conseguir inspecionar e ver qual o tamanho das coisas e fazer tudo direitinho. Ele ainda não tem isso. Mas ele está evoluindo bastante. E aí tem outra aplicação que é o Azure. Azure RP. Azure RP ele é um concorrente forte de todas as outras plataformas. Ele é um pouco mais robusto, porque você consegue colocar até regras de programação na interface dele. Então, fazer um efeito parallax, por exemplo, que você vai rodando a tela e os elementos da tela vão indo em tempos diferentes e tal. Você conseguir fazer validação num campo, tipo, eu colocar aqui um campo de e-mail, digitar um e-mail e ele dizer assim, o e-mail está inválido. Você consegue fazer isso, colocar programação JavaScript dentro dele. Ele é bem mais avançado. Eu utilizei ele no Amadeus, na primeira etapa da reformulação do Amadeus, eu utilizei ele, porque você consegue exportar também uma área de documentação e o pessoal de desenvolvimento consegue inspecionar lá tranquilamente. Ele tem a parte gratuita dele para estudante. Não sei se vai ser fácil encontrar aqui, mas ele tem uma parte para estudante. Deixa eu ver legal, então. Não estou vendo agora, mas você consegue chegar lá e dizer, eu sou estudante, eu queria usar o Azure. Você manda uma declaração, aí que eles pedem lá, mandar uma declaração, e aí você tem ele gratuito. Você consegue usar ele de 100% gratuito. Então essa é a parte boa também, que eles se preocupam com o estudante ter o seu acesso. Aqui, ó. Requisitar a licença gratuita para estudante, né? Educacional. Então você consegue utilizar ele gratuitamente. Você vê a porrada de empresa que usa também a Amazon, Salesforce, Slack e usa o Azure, que ele é muito potente, bem poderoso ele. Não é muito pesado, mas ele das ferramentas que eu já usei, ele é um dos mais pesados, assim, enquanto a elementos de tela, enquanto a tempo também de funcionar. Já usei esse Prototype também. Esse Prototype ele é muito bom, ele tem uma versão gratuita. Não sei se tem a versão para estudante, tá? Mas ele tem uma versão gratuita que dá para usar bastante coisa nele. Não sei se vocês estão vendo, vocês conseguem perceber, mas assim, elementos de interface de uma ferramenta de prototipação, elas não modificam muito, não tem muita diferença de um para o outro. Né? O que acontece? Isso é um modelo mental um modelo mental comum que a gente chega, assim, de interface. Deixa eu ver se tem um lugar estático aqui, que está tudo se mexendo, mas tá. É um modelo mental de como é uma ferramenta de prototipação. Deixa eu ter aqui vou colocar o tema principal. Tá, tem o modelo mental muito próximo um dos outros. O que acontece? Você tem as suas coisas que tu mexe aqui, todos os seus arquivos. Você vai ter os elementos, você vai ter forma de edição, então posicionamento e tal. Se for ver aqui, ó, os arquivos, você tem a área de edição, no caso que ele é mais próximo do que mexe no Photoshop, por exemplo. Ele vai colocar aqui no Prototype, vai colocar do lado direito. E assim vai acontecer com vários outros também, que vão colocar do lado direito a parte de edição e do lado esquerdo a parte de manipulação de arquivos. Aqui o Sketch, por exemplo, ó, a parte dos arquivos estão aqui e dos componentes, e a parte de edição fica aqui do lado direito. Isso aqui do InVision. Vision App também usa o mesmo modelo mental de desenvolvimento. A ferramenta lá dos arquivos, no centro é o seu painel, todos eles no centro é o painel, né, é o lugar onde você vai trabalhar, e tem a parte de edição. O Figma
que é a ferramenta que a gente vai usar hoje, eles têm ele faz a mesma alusão, assim, tem o mesmo sentido também. Eles vão pegar a área lateral. Deixa eu fazer o logout aqui, porque aí vocês vão ver da parte principal dele, da parte principal. Ele vai usar o mesmo modelo mental também. Que você vai ter, os arquivos vão ficar do lado esquerdo, a área de edição do lado direito. Então ele usa o mesmo modelo mental. A grande diferença, né, que a gente parte agora para a parte de quais são os diferenciais que tem deles para os outros. Não mostrei o Photoshop e Illustrator porque é mais lugar comum, né? Assim, Photoshop e Illustrator são formas de você fazer também hoje, só que leva bastante trabalho você fazer as coisas que vou mostrar aqui. E eu comecei usando o Illustrator, inclusive. Mas não é tão prático, né? Tem que criar todas as telas, todas as interações, página por página, e não tem inspecionado, não tem como deve chegar lá e ver qual o tamanho daquele elemento se ele não tiver também o Illustrator instalado, né? Na máquina dele. E aí haja licença para cada máquina que você precisar para o desenvolvedor também só inspecionar aquilo ali. Então, assim, grandes diferenciais. Tudo aquilo que eu falei que os outros têm, de conseguir prototipar, conseguir ter o trabalho, conseguir ter a sua gerenciamento de versões dos arquivos e conseguir compartilhar com outras pessoas, e a cocriação, no caso de mais de uma pessoa trabalhar naquele arquivo, ele colocou tudo junto no mesmo pacote. Você consegue fazer com que outra pessoa tenha um acesso de visualização, então ele consegue chegar, clicar em cima de um elemento e já conseguir inspecionar, ou seja, ver quais são as cores, detalhes do hexadecimal, arredondamento, o tamanho da fonte, que tipo de fonte é e tal, até exportar essas imagens, inclusive, se precisar. Então ele colocou tudo isso junto e ele é totalmente web, né? Então você não precisa instalar, embora instalado também ele funcione muito bem, é mais rápido até você instalar ele, porque ele vai consumir mais processamento local, né? E se você tiver sem internet, ele fica tentando sincronizar o tempo todo. Então o que você faz aqui nele instalado ou o que você faz nele na web dá no mesmo, ele vai estar sincronizando o tempo todo com a sua conta. E instalado, se acabar a internet, você continua trabalhando e quando voltar a internet ele sincroniza. E você consegue trabalhar várias pessoas ao mesmo tempo nele. Pode dizer que é o mote da propaganda também, né? Várias pessoas aqui juntas no programa. Ele tem a versão gratuita para você usar sozinho. Você pode compartilhar com outras pessoas também. Tem um limite de até 3 editores. Então, 3 pessoas mexendo naquele arquivo ao mesmo tempo para edição é gratuito. Mais do que isso, você acaba pagando uma taxa. E para visualizar, tu não tem limite. Então, você pode ter 3 pessoas editando e 200 pessoas visualizando aquilo ali. Então, você tem essa liberdade. E para estudante, ele é gratuito tudo. Então, você também entra lá como licença de estudante, você consegue compartilhar, criar design system lá dentro, criar protótipos, compartilhar em edição com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Todas as pessoas que estão lá dentro têm que ter também a licença de estudante, tá? Para conseguir ter todo esse acesso. Então, se todo mundo tiver licença de estudante, consegue utilizar o Figma completo, sem limite nenhum. Ele no normal, na versão free dele, inclusive, você não tem bloqueios de tamanho das coisas. Então, tu pode subir quantas imagens você quiser, tu pode fazer quantos protótipos você quiser. Não tem limite de quantidade nem de tempo, né? Então ele atraiu muita gente para utilizar ele, justamente porque a porta de entrada dele é muito mais fácil para você testar tudo. Como os outros que eu mostrei, o Illustrator tu tem que ter licença, né? Depois de 30 dias ele vai expirar, tu tem que ter licença. E ele é instalado.
O Sketch tem que ter um Max, tem que ter a licença inicial, e você ainda tem algumas limitações de compartilhamento do arquivo. O InVision, ele vai funcionar instalado no computador, tem limitação de compartilhamento, tem que ter uma licença premium para você conseguir trabalhar mais pessoas ao mesmo tempo no arquivo. O Ashore, ele já tem a licença para estudante totalmente gratuita, então ele também tem a mesma. Ele é um grande concorrente do Figma, só que ele não é totalmente web, tá? Ele é um pouco mais demora um pouquinho mais para você conseguir fazer as suas primeiras coisas no Ashore. Ele é um pouco mais, tem uma curva de aprendizado um pouco maior. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O que mais? Vamos ver aqui no nosso... Tá, e aí vamos usar alguns exemplos aqui de protótipo para vocês darem uma olhadinha aqui de como fazer a coisa. Vocês conseguem ver, deixa eu só ter um feedback aqui. Que tela vocês estão conseguindo ver? Tipo, eu vou colocar aqui no... Agora, que tela vocês estão conseguindo ver? Só para eu saber, porque para mim parece que travou o compartilhamento. Responde nesse momento aqui que tela que está vendo, se é do Sketch ou não. Só pra eu ter do Sketch. Sketch? Tá, beleza. Tá, deixa eu fazer... Agora vocês conseguem ver que tela? A mesma. A mesma? Tá, então funciona o que eu queria fazer aqui. Porque eu, se você tirei quiser... Não, é que eu tirei a aba só para saber se ia funcionar o negócio que eu queria fazer aqui. E funcionou, beleza. Tá, então vamos mostrar aqui alguns protótipos em ação, né? Eu vou entrar aqui com a minha conta do SIM, aqui da Federal, que eu tenho aqui. Não sei se eu lembro a senha do SIM, inclusive. Então vou pegar aquela do... Vou usar um aqui... Aqui. Tá. Da minha pessoal, então. Vou ver essa daqui. A criação da conta também no Figma é bem simples, tá? Você vai colocar teu nome, e-mail e uma senha e pronto, deu. Já vai abrir uma tela similar a essa daqui. Teu nome vai estar lá em cima. E você tem... Aqui do lado você já tem logo no painel principal algumas coisas que seus rascunhos. Você não tem limite, você pode criar quantos rascunhos você quiser. E aqui são os projetos que o Figma agrupa da seguinte forma: você tem o time. O time é esse daqui de cima, por exemplo, eu tenho o Design Team do OpenRedo e tem o time do Amadeus. Então são times totalmente diferentes. E dentro de cada time eu tenho vários projetos. Dentro do projeto do OpenRedo eu tenho um projeto Design System. Assim como dentro do Amadeus eu tenho um projeto de gráficos, eu tenho um projeto de Design System e tenho um projeto mobile. Então eu posso configurar até as pessoas que vão visualizar cada coisa dessa daqui. Então as pessoas que estão aqui não são as mesmas pessoas que estão aqui no Amadeus. Então eu tenho essa diferenciação aqui. Tô vendo que eu estou aqui com a licença educacional. Ó. Esse time aqui é somente para pessoas que têm a licença educacional. Então já deixa a mensagem aqui que esse aqui
foi o time que eu fiz um upgrade dele, para a licença que eu tenho do SIM. Então, dentro do time, você tem os projetos. Dentro dos projetos, você tem os protótipos. Então, cada telinha dessa daqui é um protótipo. E um protótipo, e dentro do protótipo tem vários arquivos. É uma hierarquia, assim, é até diferente de outros que eu já vi, mas que gera uma organização muito maior. Porque nesse time, eu tenho um projeto de Design System, o R Protótipos, por exemplo, e dentro desse OR Protótipos, eu vou ter esse protótipo aqui do Matheus, que foi um colaborador nosso há um tempo do OpenRedu, e ele fez esse protótipo aqui. Dentro desse protótipo, eu posso ter várias páginas dele. Então, assim, a área já é livre, né? Então eu tenho aqui essa área central. Se eu dar um Ctrl menos aqui e rolar, ou dar um Ctrl e rolar a rolagem do mouse, eu tenho um zoom quase que infinito para trabalhar. E aqui, por exemplo, eu posso ter essa página aqui, é só a página de login que ele fez, né? Eu posso ter outra página aqui, chamada página de cadastro, e aí ele me gera outra página em branco, que eu começo a trabalhar em cima dela, tá? Então são páginas independentes. Isso faz você organizar melhor e modularizar o teu projeto. Então, eu tenho um projeto que é refazer, como a gente está fazendo no OpenRedu, refazer o design system do OpenRedu. Então, fluxos, elementos, interações, tipografia, cores, tudo mais a gente está refazendo. Então, eu posso deixar que uma pessoa faça esse projeto, o projeto login, por exemplo, e a reformulação do login, ele vai trabalhar nessa página aqui. Essa página que eu vou renomear como página login. Clico 2 vezes em cima da página, ele vai abrir. Outra pessoa vai trabalhar na página chamada cadastro. Outra pessoa vai trabalhar na página chamada convite de aluno. Outra postagem de material. Então, eu posso fazer com que os projetos sejam trabalhados paralelamente. E não é necessário que eu crie um outro arquivo, uma outra página, para que outra pessoa trabalhe também. Outra pessoa pode entrar nesse mesmo arquivo que eu estou aqui e trabalhar junto comigo. O que não pode acontecer, que é uma questão até de lógica, é você estar nesse elemento aqui, estou nesse quadrado aqui, e outra pessoa clicar no mesmo quadrado e tentar arrastar. Aí realmente é sacanagem, né? Você trabalhar outra pessoa trabalhando com o mesmo elemento da tela, assim, né? Você tem que ter uma certa sincronia para não dar esse tipo de problema. Que é fácil, é só você dizer, estou trabalhando nesses arquivos aqui de cima, você vai conseguir ver o mouse da outra pessoa, tá? Quando ele aponta para qualquer coisa na tela, você consegue ver o mouse da pessoa com uma coloração específica lá e com o nome da pessoa. Então você sabe onde é que ela está mexendo na tua tela. Isso é ótimo porque o dev, por exemplo, quando a gente está com alguma dúvida, a gente consegue tirar a dúvida à distância e não precisa compartilhar a tela. Ele vai abrir o Figma lá, eu abro o Figma aqui, e ele vai mexendo em cima do meu protótipo, eu vou vendo o mouse dele, e eu não preciso compartilhar a tela com ele. Já elimina alguns probleminhas aí de compartilhamento que existem. Tá? Deixa eu voltar aqui para a página principal. Então, time, projeto, protótipo e arquivos do protótipo. Essa é a hierarquia deles. Então, no time você vai ter as pessoas. Aqui no time, por exemplo, eu tenho os membros dele, que tem o Lucas, tem a Pamela, que são quem estão trabalhando, o Fernando também está trabalhando aqui no time de design do OpenRedu. Vamos para alguns elementos aqui, né, do nosso protótipo. Do protótipo em si, né, que foi dos elementos da interface. Primeiro, deixa eu pegar aqui esse de formulários. Fechei esses outros para ficar um pouco mais leve aqui o meu navegador. Então, assim, na tela,
você vai abrir um protótipo, primeiro para criar um protótipo do zero, né? Vamos partindo do zero. Eu posso ter um projeto ou não. Você pode simplesmente chegar aqui na página principal, que vai existir aqui, né? Vai chegar no recente. Quando você abre e faz login, vai aparecer aqui no recente. Você pode criar aqui no canto superior direito, vai ter um new file, um novo arquivo. Eu acho que ele não traduz para ninguém, então só tem em inglês. Eu não sei, eu nunca testei ver se ele tem outra língua, mas tem um novo arquivo. Quando você clicar no novo arquivo aqui, ou aqui também no canto onde tem drafts, que são os rascunhos, novo arquivo, ele também vai criar uma página em branco para você, né? Totalmente em branco. No caso, branco assim, com fundo cinza, né, para você diferenciar. Tá na parte de drafts e ele não tem um título. Para colocar um título nesse arquivo, que é nessa barra superior, né, eu clico em cima do nome e já digito aqui. Teste de protótipo, dou Enter, pronto, já estou renomeando, já renomeei meu arquivo, acabou. Já tem um arquivo novo, com um novo nome, e se eu voltar lá para minha página principal, já tem aqui um arquivo, um protótipo novo aqui, não está vinculado a time nenhum, nem a nenhum projeto, mas eu já começo a trabalhar. Então eu não tenho que ter uma organização toda estruturada logo no começo, para depois o pessoal conseguir trabalhar. Não, eu já consigo trabalhar de cara sem ter organização nenhuma, depois eu organizo isso. Eu vou abrir aqui meu projeto, clicando duas vezes em cima, e quando eu abro ele, eu posso ter o seguinte, eu vou começar a desenhar aqui dentro, né? As ferramentas de desenho, elas estão aqui em cima. Então, a setinha do mouse para mover, criar os frames, criar os elementos básicos, que são formas básicas, tudo parte da forma básica, tá? Retângulo, círculo e triângulo, formas básicas. E você pode lançar imagem aqui para dentro e tal. Você pode desenhar, né? Você pode tanto desenhar à mão livre como desenhar com caneta, que ele vai criando os pontinhos para você interligar. Ferramenta de texto e de navegação, né? Ele vira uma mãozinha para você ficar, você clica e arrasta, ele vai movendo a tela. E essa ferramenta, essa parte de comentário também é bom. Você pode usar tanto aqui como na parte do play, que eu vou mostrar depois. Que você pega assim uma parte do protótipo, vou clicar em cima, eu clico aqui e deixo um comentário. Deixa um comentário aqui. Então, as outras pessoas que entrarem naquele protótipo vão conseguir ver os meus comentários onde eu coloquei. Que ele tem um pinzinho, pode ver que tem um pin, né? Então, vai ter um lugar exato onde vai ter o comentário. Remover isso aqui. Então, é bom para vocês trocarem ideia. Então, uma pessoa vai olhar para o protótipo da outra, vai colocar alguns comentários. Então, você pode colocar alguns requisitos funcionais ligados. Então, o comentário é bem livre. Você pode responder ao comentário, assim como acontece no Google Docs. Para iniciar, começar um protótipo do zero, você pode primeiro ver aqui quais são as páginas que existem. Ele fica escondido, mas se você clicar aqui em página, ele já vai abrir. Você tem uma página, tá? Vou clicar duas vezes em cima, vou colocar o nome início. É o nome que eu quero colocar. Pode colocar o nome que você quiser. Ele não tem problema com acentuação nem nada. Então, cliquei aqui na página de início. E para criar alguma coisa aqui dentro, eu posso criar mão livre aqui no vácuo. Digamos no vácuo. Não tem agrupamento nenhum. Eu vou clicar no quadrado. Clico e arrasto. Ele já vai criar o quadrado. Eu quero modificar as propriedades desse quadrado. Eu posso clicar e arrastar de novo. Então, eu tenho liberdade para poder editar com o quanto eu quiser dele. Eu quero mudar as cores dele. Eu tenho aqui em Fill. Quando eu estou clicando em cima do elemento, claro. Se eu clicar fora, na área cinza, na área ao redor, ele não tem como editar ele, tá? Ele vai editar o background. Eu clico em cima do elemento, retângulo. E venho aqui na parte do Fill. Eu tenho esse quadradinho. Eu vou dizer qual é a cor que eu quero.
Você pode mapear algumas cores iniciais também. Então, cada cor que você usar, eu vou usar esse verde aqui. Beleza, usei esse verde. A próxima vez que você vier aqui, ele já adicionou o verde aqui como uma das cores do documento. Ó. Cores do documento. Então eu vou pegar outra cor agora. Esse vermelho. Beleza, vou usar esse vermelho. Ele vai acrescentando cores para você. Tá vendo? Então, você pode partir de uma paleta inicial ou você vai colocando cores à medida que você for usando. As cores são em hexadecimal, tá? Então você pode modificar ela só digitando aqui o hexadecimal dela. Outra coisa que você pode fazer com um elemento, tô dando zoom aqui, é só dar um Ctrl e rolagem, tá? Se apertar a barra de espaço e clicar e arrastar, ele vai fazer o efeito da mãozinha, que é o de navegação. Se você só clica e arrasta, ele vai mudar de lugar. Se você aperta a barra de espaço e clica no meio, ele vai mover a tela toda. Se eu colocar outro elemento, vai ficar mais fácil de visualizar isso. Aqui. Então aqui eu estou mexendo só o elemento. Aqui também mexo só o elemento, aqui mexi só o elemento. Com a mãozinha, estou mexendo a tela toda. Tá? Só para não causar confusão de ilusão de ótica aí. Então, cliquei no elemento, eu tenho outra coisa que eu posso fazer, é mudar o traçado dele. Eu posso adicionar um traçado aqui e colocar uma borda, né? O traçado de borda. Colocar qualquer cor que eu quiser aqui. Eu vou colocar o tamanho dela também aqui embaixo. Então, assim, ele é bem fácil porque as coisas são simples de mexer, não tem tantas configurações, então você já bate o olho no negócio, fio é preenchimento, tá? Então preencher, você vai colocar a cor de preenchimento. Stroke é borda, é linha, então você vai colocar aqui a cor da borda e qual é o tamanho dela. São basicamente os mesmos, quase é uma assimilação muito próxima do que você tem também com o CSS lá, tá? Até porque, depois disso, um cheat aqui é o seguinte, o que você fizer nesse elemento, ele está guardando propriedades, e quando o desenvolvedor chegar nessa tela, ele pode vir aqui na tela Code, e olha aqui que mágica, ele já pegou esse elemento e disse para mim qual é o tamanho, qual a altura, qual a cor do background, como é que é a propriedade da borda. Ou seja, eu posso pegar, que está em CSS aqui, tá vendo? Eu posso pegar isso aqui, copiar e colar lá no meu código de CSS. E pronto, já está feito. Aquele elemento já está criado, já está a propriedade de CSS, não precisa escrever de novo. Isso aqui ajuda muito para o dev. Eu também posso dizer que eu vou fazer um desenvolvimento para Android. Então no Android, para criar isso aqui lá dentro, eu pego esse elemento retângulo aqui todo e colo lá dentro do meu XML lá. Faz um tempo que eu não desenvolvo para Android, tá? Então eu não sei qual é o nome do arquivo que você coloca isso lá dentro, mas enfim, você basta copiar esse arquivo e colar lá que você já criou um elemento dentro da tua telinha do Android. No iOS dá no mesmo também. O elemento retângulo tem essa propriedade. Você pega aqui, cola lá, acabou. Então ele ajuda muito o desenvolvedor nessa tarefa. E outra, um inspecionar que eu falo, quando o desenvolvedor entrar aqui, ele vai chegar ao seguinte, ele vai conseguir clicar em cima e vai aparecer para ele aqui do lado qual é a cor das coisas, qual é o tamanho. De cada elemento que eu clico, ó, ele tem uma mostra diferente aqui. Inclusive, se eu tiver elementos aproximados, ele vai dizer o seguinte, desse elemento aqui para esse, qual é o distanciamento? Eu já colocou ali, ó, 51. Tudo aqui está em pixel, tá? Então, desse elemento para esse outro, eu tenho 44 pixels. E para esse aqui eu tenho 51. Então, eu já tenho um auxílio muito grande para depois que eu desenvolver todo o protótipo, o meu dev, ele vai, como é que fala? Vai achar muito mais fácil utilizar isso aqui, porque ele já tem tudo pronto já. Poucas dúvidas vão surgir.
Deixa eu ver outra coisa. Tá. Outros elementos são da mesma forma. Círculo, dá no mesmo, você clica nele, bota o círculo no meio da tela, acabou. A propriedade diferente que tem no círculo e do retângulo, por exemplo, eu quero colocar a borda arredondada. Você pode vir aqui, ver que tem 3 abas, né? Design, Prototype e Code. Você pode clicar em cima do retângulo e dizer aqui, ó, essa propriedade aqui de Collision Radius, que é a borda, né? Raio da borda. Você pode chegar aqui e dizer, eu quero que todas as bordas tenham 4 pixels de arredondamento. 4, dá um Enter, pronto, já arredondou as 4 bordas. Se eu quiser que seja individual, eu posso clicar nesse quadradinho e dizer que essa daqui tem 2, essa aqui tem 2, essa aqui tem 4. Então ele já fez com esse diferencial aqui. Não ficou muito... Pronto, aqui fica mais fácil, né? Colocar um número grande. Você vê que já tem diferencial. Ou então, outra coisa é você clicar nessa bolinha que fica, ó, quando você aponta para um retângulo, tem uma bolinha no meio, você clica e arrasta para o centro, ele vai fazer o arredondamento da borda de acordo com o raio que você for puxando, tá? Para dentro. Se eu disser aqui que tem 0, beleza. Aí eu quiser que todos façam ao mesmo tempo, basta que eu coloque uma unidade 0 aqui, por exemplo. Aí eu vou clicar e arrastar e ele vai criar para mim o arredondamento que eu quiser ao mesmo tempo nas 4 bordas. No círculo, além de tudo aquilo que o retângulo faz, ele também tem o seguinte, eu quero criar um semicírculo. Eu vou clicar nesse ponto aqui chamado arco e vou arrastar para fora. Então ele já vai criar para mim aqui, ó, posso criar um gráfico de pizza, posso ter um semicírculo qualquer que eu quiser. Então, aqui, criei um semicírculo. Além disso, também eu posso criar também o ângulo de uma área aqui dentro, por exemplo. Eu posso criar um recorte lá dentro. Eu clico nesse item aqui, é nesse interno, que é o radio. Eu clico na bolinha interna e arrasto. Quanto mais para a borda eu arrastar, maior vai ser o canto do meio, né? O meu buraco do meu gráfico aqui, do meu círculo. Então isso aqui é bom para você criar, por exemplo, gráfico de pizza. Então posso pegar, vou duplicar ele aqui. Eu posso dizer que eu tenho... Deixa eu colocar outra cor para vocês verem aqui o que aconteceu aqui. Então aqui, ó, já criei um gráfico de pizza. Só colocando um em cima do outro e modificando aqui o raio dele. O raio não, a cor dele. E eu posso colocar tudo de fora de dentro aqui, qual é o tamanho do meu... Cadê ele? Qual é o tamanho da minha fatia. Eu posso pegar uma fatia menor aqui só. Pronto. Então essas são as propriedades mais básicas, né? Para o polígono, quase no mesmo. Eu tenho uma borda arredondada. Eu tenho essa parte aqui é da quantidade de ângulos que eu quero. A quantidade de ângulos eu posso determinar por aqui também, na propriedade. Eu quero que tenham 5 cantos no ângulo. 5 cantos. E eu quero que tenha borda arredondada. Vai chegar a virar um círculo se eu colocar no meio, mas posso arredondar aqui. Ele não vai virar uma estrela, porque uma estrela, se eu arrastar para fora, a estrela eu tenho outro elemento aqui, que é o star. Então no star eu tenho outras propriedades que é clica e arrasta e vai ficar mais fino ou mais grosso. Eu vou clicar aqui também vai arredondar a borda. Eu posso aumentar a quantidade de arestas aqui. Então essas são as propriedades básicas dos elementos básicos, tá? A partir daqui, tudo é reutilizável. Então, aí eu vou fazer o meu primeiro protótipo. Deixa eu ver aqui qual é. Que aí partir por formas, né? Mostrei como é que são as formas aqui. E agora eu vou criar os frames. O que são os frames? É basicamente uma tela.
Cada frame é uma tela. Então eu vou pegar aqui eu tenho uma tela, é o frame que vai estar aqui em cima. Eu aperto a tecla F, ou venho aqui e clico em cima dele. Assim que você clica em cima dele, aqui do lado vai abrir várias opções antes de você clicar na tela, tá? Só clica em cima dele e vem aqui pro lado. Você vai ver que tem template praticamente prontos. De smartphone, de tablet, desktop, smartwatch, papel e mídia social. Tem alguns exemplos, alguns tamanhos. Não são exemplos, não são protótipos, tá? São só exemplos de tamanhos, tá? Em fone, por exemplo, ele vai pegar aqui, ó, os mais antigos do Android, 360 por 400 por 640. Então eles têm alguns templates de tamanhos aqui. iPhone 8 vai ter essa resolução, iPhone 8 Plus. Então são as resoluções que você vai conseguir pegar de padrão. Então se eu pegar, por exemplo, o iPhone 8, clicar em cima dele, ele já criou para mim aqui uma tela no tamanho que eu vou conseguir prototipar para um iPhone 8. Então ele já ajudou bastante, não preciso me preocupar com os pixels, porque ele já está no tamanho certo. E quando eu for fazer uma apresentação disso, ele já cria para mim aqui na aba Prototype um exemplo do device, do dispositivo, vai ser um iPhone 8. Ele vai simular um iPhone 8. Vou pegar aqui, eu colocar esse elemento aqui para dentro. Você pode clicar e arrastar, tá? Com um elemento criado do lado de fora. Você pode arrastar para dentro de um frame, que o frame é um agrupador, tá? Também. Então tudo que você colocar aqui dentro vai pertencer a esse grupo aqui. Do lado direito, lado esquerdo aqui da tela, pode ver que ele tem a estrutura toda mostrada. Ó. Tudo que eu fui criando, ele foi apresentando aqui. Ó. São os arquivos, como eu falei, que os outros programas também têm. Então, quando eu criar um frame, o frame ele tem esse sustenido aqui, esse jogo da velha aqui, que é o que identifica o frame. Então, dentro do frame, eu coloquei uma estrela e coloquei um retângulo. Os outros estão do lado de fora. Se eu quiser arrastar aqui para dentro também, pertencer a ele, basta que eu clique e coloque mais para cima. Ele vai pertencer aqui ao grupo. Ele não está visível porque ele está visivelmente fora do frame. E o frame ele tem o que tiver aqui dentro, ele vai ser visível. Se eu colocar um pouquinho para fora e tiver marcado esse item aqui, ó, Clip Content, se tiver um pouquinho para fora o elemento, ele vai cortar. Ó. Então eu consigo brincar com isso também, consigo fazer algumas composições de elementos que não vão estar totalmente visíveis. Né? Isso é até normal, se colocar botão que não vai estar totalmente visível. Quando o usuário clica, ele vai lá e expande. Né? Então, nesse momento eu estou aqui com o meu frame, ele já está no tamanho do iPhone 8. Eu vou aqui em Prototype e vou dar um play nisso aqui. Dar um play que eu chamo, mas é um present que tem aqui a opção. Aqui no lado superior direito tem um íconezinho de play, né? Você clica nele e ele vai transformar aquilo que você desenhou já num protótipo navegável. E aí a mágica está feita. Pronto. Esse aqui é um iPhone 8, né? Uma carcaça de iPhone 8. E aí ele já colocou aqui dentro, ó, os elementos que eu desenhei. Foi o quadrado e o losango que eu tinha apagado lá a estrela. Joia? Frame, formas, cores, texto, tá? O texto, basicamente, clicar em cima do T, né, lá em cima, e onde você clicar na tela, ele já vai abrir um campo de digitação. Tá? Você quer criar, apertou ESC, ele para. Apertou Enter, se você apertar Enter, ele vai para baixo, tá? Ele cria um parágrafo. Você pode criar uma caixa de texto pré-definida por um tamanho, então você escolhe lá o T, clique e arrasta, e você tem um tamanho de uma caixa pré-definida, então ele já vai se comportar ali como um box de texto, beleza? Uma coisa que tem que ficar atento, quando eu clico em cima, quando eu crio um texto, eu vou aqui no item design, né, na aba design, e eu tenho aqui os elementos de configuração do texto, né? Quando eu cliquei na forma,
ele só mostra as coisas da forma. Quando eu cliquei no texto, ele mostra as coisas do texto. Então aqui, qual é a fonte que eu estou usando? É Roboto, sei lá, Rock Salt. Eu posso mudar aqui a fonte que eu quiser. O tamanho dela, altura e tudo mais. Posso fazer toda a modificação aqui, da cor, fazer tudo que eu quiser aqui, assim como eu fiz com as outras figuras. Aí o posicionamento, então a gente tem aqui a edição de texto, né? Que você consegue modificar o comportamento do texto aqui. Tá? E aí, uma coisa para ficar atento. Aumentar o tamanho da fonte não é aumentar a caixa de texto, assim como a gente faz com as outras formas, tá? Aumentar o tamanho da fonte é você vir aqui e dizer realmente qual é o tamanho daquela fonte, expressamente em pixels. Então vai ter fonte 16, fonte 10, fonte 18, tem que vir aqui e deixar bem explícito. Porque ele não vai aumentar o tamanho da fonte só arrastando. Que é a diferença do Photoshop e do Illustrator. No Photoshop e do Illustrator você arrasta a caixa de texto, ele também vai aumentar a fonte. Aqui não. Eu vou colocar isso aqui dentro do meu protótipo, tá? Coloquei ele aqui. O que eu faço para ele aparecer lá na minha parte do Play, lá no Present, né? Onde ele faz a simulação? Nada, ele já está lá. Em tempo real, ele vai atualizando para mim tudo. Então eu posso trabalhar com duas abas abertas, para ver como é que ele vai ficar em tempo real. Eu não preciso exportar, eu não preciso fazer nenhum outro tipo de trabalho para que ele já atualize para quem estiver visualizando lá a apresentação. Então, beleza. Passou por forma, texto, tudo mais. Agrupamento e componente. Tem uma coisa, aí é uma coisa um pouco mais intermediária e avançada, tá? Eu vou explicar bem rapidamente, mas existe um conceito de agrupamento e de componente, que o componente é reutilizável. Então, tipo, eu peguei esse item aqui, vou pegar aqui o círculo. Lembra que eu fiz 2 círculos, né? E os 2 círculos eu mexo ele independente. Eu vou alinhar os 2 aqui, deixar eles 2 bem alinhadinhos aqui, para ver que ele me ajuda com algumas linhas guias, né? Deixa ele bem alinhadinho aqui. Ou eu posso clicar nos 2 e usar essa ferramenta aqui do design, tá? Alinhar a esquerda, alinhar o centro e tal. Posso usar isso. Aí eu posso selecionar os 2. Para quem tem prática com Photoshop, Corel, Illustrator, isso aqui já tá enraizado. Que eu selecionar as coisas e dar um Ctrl G. Ctrl G ele agrupa. Então ele criou aqui do lado, ó, agrupamento 1. É a primeira que eu tenho nessa tela. Eu posso criar aqui eu posso renomear, clicando 2 vezes em cima dele, colocar o nome que eu quiser nele, e ver que assim como o frame aparece dentro dele, ó, dentro do agrupamento, na árvore, né, que ele cria, os elementos que estão lá dentro. Eu posso continuar mexendo nos elementos independente, se eu clicar direto no elemento. Porém, eu também posso mexer tudo ao mesmo tempo agora. Então, se eu clicar fora e clicar em qualquer área aqui do meu grupo, ele vai puxar tudo de uma vez só. Então, eu não me preocupo mais em perder uma parte do meu protótipo. Então, eu tenho aqui o texto, eu tenho aqui a caixa. Eu quero que as duas coisas se movimentem ao mesmo tempo. Vou selecionar as duas, vou dar um Ctrl G. Beleza. Eu posso agrupar quantas coisas eu quiser, tá? Vou fazer um agrupamento de agrupamento. Vou agrupar essas duas coisas. Pronto. Criei um outro grupo, que dentro dele tem 2 grupos. Eu posso mexer neles individualmente. Eu posso abrir esses grupos e mexer em cada um dos elementos individualmente também. Aqui o texto, vou diminuir o texto para você ter ideia. Vou mexer nele independentemente de estar agrupado ou não. É mais uma facilidade de poder mexer nas coisas, tá? E aí, isso é o conceito de agrupamento. Você pode fazer aqui fora. Toda a criação tu pode fazer fora, na área cinza. Ou tu pode criar aqui dentro mesmo. Vou criar um retângulo aqui dentro. Vou criar um texto aqui dentro. Tudo que você for criando, ele já vai colocando aqui no agrupamento do protótipo, do frame. Você pode duplicar as coisas só dando um Ctrl D, tá?
clica em cima dela, Ctrl D, arrasta, e já está criado. Deu Ctrl D, e já criou outro frame ali, ou apertando Alt e clicando e arrastando, ele já cria uma cópia daquele ali também. Qualquer coisa funciona, a cópia e a duplicação. Então eu vou duplicar o meu frame. Às vezes eu tenho frames que são muito parecidos, os mesmos elementos, ou vou reaproveitar os elementos, eu não preciso criar tudo de novo. Eu vou criar uma cópia, dá um Ctrl C e Ctrl V, funciona. Eu gosto de usar o Ctrl D, né, que ele já duplica. Você já criou aqui, ó, outra página. Eu vou renomear isso com página 1 e, sei lá, posso colocar Splash Home. Então eu posso colocar o nome dos frames para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo naquele momento, né? Aqui é a Home, aqui é o Splash, aqui o, sei lá, aqui é o Login. Então você renomeia o frame do jeito que você quiser. Não tem interferência nenhuma no resultado final. É só uma questão de organização mesmo. E para fazer com que... Tá, agora... Deixa eu tirar... Eu fiz todo o meu protótipo e esse elemento aqui não existe. Quais são os elementos que não vão existir na minha tela Home? Pronto, tirei alguns. Então tem alguma diferença entre um e outro. Aqui eu continuo vendo a minha Home, né, porque é a tela inicial. Eu posso navegar aqui por baixo, ó, por todas as telas que eu já criei, tá? Um por um. Mas o legal dessa parte aqui do protótipo é justamente você fazer a ligação e os efeitos, tá? Mas antes eu falar sobre o componente, só para deixar essa informação. Componente é eu criar. Tipo, eu quero criar uma coisa reutilizável. Então vamos supor que eu vou criar um campo de texto. Um login, um campo de login. De login ele vai ter o fundo branco, 100%, mas ele vai ter o fundo branco. Ele vai ter uma linha ao redor. Então, beleza, já configurei aqui o retângulo. Até agora não tem nenhuma diferença com o preto normal. Vou digitar um texto aqui. Deixa eu modificar esse texto, essa fonte. Colocar para... Calma, só para exemplificar. Esse aqui. Pronto. Botei aqui, deixa eu aumentar ele para ficar legalzinho aqui, alinhar eles, vou alinhar aqui ao centro, ok? Aí eu posso pegar vou pegar esses dois componentes, ao invés de agrupar, eu vou criar um componente, vou criar um componente reutilizável. Por quê? Às vezes eu quero usar aquela mesma coisa várias vezes, como por exemplo o campo de texto, você tem login, senha, você tem local para digitar data de nascimento, você tem área de texto, você tem várias vezes você vai reutilizar isso. Em vez de estar um copy e cola e depois mudar a propriedade aqui e ali, você pode criar um elemento base e que quando você modificar esse elemento base, ele vai passar as propriedades para os outros também. Então, por exemplo, vou clicar aqui no botão direito, já selecionei os dois, tá? Eu vou aqui, Create Component. É o Ctrl Alt K. Pronto, ele criou um componente aqui, eu vou dar um nome para ele, de input. Fazer um componente de input. Agora eu vou reutilizar ele. Eu vou criar uma cópia, dar um Ctrl D, criar uma cópia. Essa cópia, eu vou colocar ela com uma área maior. Esse daqui eu vou dizer que o texto ele é outro. Tá? Esse aqui eu vou aumentar aqui a área dele. Ok. Vê que acabou sendo uma coisa diferente, né? Tamanho maior, texto diferente, tamanho diferente. Aí eu vou pegar aqui e vou dizer que esse texto aqui, ó, ele não é mais Robots-Lab. Ele é um risqué. Olha aí, todo mundo mudou do tamanho, ao mesmo tempo. Eu vou dizer que esse aqui é esse outro texto. Tá vendo que ele vai replicando? Então aqueles outros são cópias
que ele vai pegar a propriedade inicial, mas o que eu mudei dele, tamanho, por exemplo, não muda. Eu posso pegar aqui e mudar a cor do fundo, por exemplo, desse daqui, em vez de branco, eu vou colocar um cinza. Ele já replicou para todos os outros. Eu posso, inclusive, pegar isso aqui e dizer que esse aqui, que é uma cópia, eu não quero com o fundo cinza. Eu quero com o fundo branco mesmo. Então eu posso modificar os elementos de copiados como eu quiser. É livre. E se eu mudar o base, ele não obrigatoriamente vai mudar isso aqui. Ele vai deixar o meu protótipo consistente. Né? Se eu mudar a fonte, que foi a coisa que eu não mudei aqui, eu vou mudar aqui a fonte. Ele vai mudar lá embaixo. Mas ele não muda a cor do fundo. Mas se eu chegar nele, aí, putz, errei e fiz uma cagada lá e fiz com que ele alterasse a cor, não sei mais qual é a cor original. Se eu clicar em cima da cópia e vir aqui na instância, ele tem aqui, ó, um reverter. Então eu posso clicar em reverter e fazer um reset de todas as modificações. Pronto, ele ficou exatamente como o texto original. Se eu quiser só reverter algumas coisas, reverter o tamanho, por exemplo. Né? Então, isso é uma opção mais avançada de usar, tá? Porque aí você cria uma biblioteca de componentes que ele é acessado aqui em Assets. Aí eu quero criar de novo isso aqui em outra página. Eu não preciso vir aqui copiar e colar. Eu vou lá na outra página, clico aqui e arrasto para dentro da tela. E pronto, já criei um input de texto reutilizável. Beleza? Avançando aqui, para criar um fluxo de navegação, basta que você ligue os pontos. O que é ligar os pontos? Eu vou clicar nesse frame aqui. Deixa eu afastar um pouco mais para ficar mais visível. Tá? Aí aqui eu vou ligar os pontos, clicar num frame. Eu vim aqui na área de prototype, que é do campo no canto esquerdo. Prototype. Só em clicar aqui, ele já habilita uma forma diferente. Ó, fazer que fica com um círculo em uma das extremidades. Seja lá onde eu clicar, o elemento que eu clicar ele vai ficar assim. Porque eu posso linkar qualquer coisa a outro frame. Então eu vou linkar um frame ao outro. Vou clicar aqui, seguro e arrasto. Ele já linkou com outro frame. E ele, por padrão, ele está numa opção chamada clique. Então toda essa área aqui, quando eu clicar, ele vai passar para cá. E vai mudar de frame. Então se eu clicar aqui agora, pronto, ele já fez a transição do frame. Para voltar, eu posso fazer o caminho inverso, posso clicar nele, no frame de destino, e agora vai virar origem para o destino. Então eu tenho que fazer isso de lá para cá e de cá para lá, tá? Ele não vai fazer automaticamente não. Já tenho duas linhas aqui agora, uma indo daqui para lá e outra indo de lá para cá. Então se eu vier aqui agora, ele vai voltar. Ele vai ficar nessa. Eu tenho um para frente e tenho um para trás. Eu não quero que o frame todo seja o link, eu quero que uma coisa específica seja esse link. Vou clicar em cima da linha, vou apagar essa linha, vou clicar em cima dessa outra linha aqui, vou apagar ela. Eu quero que quando eu clique nesse elemento aqui do quadrado, ele vá para esse outro frame. Então eu posso clicar nesse quadrado, clique e arrasto o círculo e vou linkar o frame. Pronto. Agora, seja lá onde eu clicar, ele não vai fazer isso. Só se eu clicar em cima do quadrado. Pode ver que se eu clicando, não sei se vocês conseguem ver na resolução aí, mas se eu clicar do lado de fora, onde não é clicável, ele vai ficar piscando em azul ali onde eu posso clicar. Então já é um auxílio para quem nunca mexeu nesse protótipo exclusivo, saber onde é que ele pode mexer, tá? Eu vou clicar lá em cima. Cliquei nele, pronto, ele fez a transição. Eu não tenho a transição de volta ainda. Eu vou fazer com que quando eu clique nesse outro elemento aqui, eu vou colocar um X no meio dele, para a gente simular como se fosse um botão de fechar, tá? Esse aqui, eu vou mandar ele voltar para o estado anterior. Então ele... Tá. Esse X aqui eu não coloquei lá para dentro. Calma aí.
Aí, pronto, agora. Então eu vou aqui, vou clicar nele. Pronto, ele já foi para cá. Aqui ele mostrou o X. Tá só demorando para renderizar. Eu cliquei no retângulo. Pronto, ele veio para outra tela. Se eu clicar nesse quadradinho que é para fechar, ele volta para a tela anterior. Então eu posso brincar com várias coisas aqui. E aí uma opção de transição, tá? Ele está indo bem seco, assim. Eu clico no negócio, ele já muda, né? Eu clico no elemento, ele já mudou tudo na tela. Eu posso fazer com que ele tenha uma transição no mesmo elemento. Então esse elemento que está aqui, quando eu clicar nele, aqui, eu quero que ele apareça assim, ó. Grande e cobrindo essa área de texto. Tá? Para isso, naquele efeito que eu coloquei aqui, ó, vamos colocar no protótipo. Naquele efeito que eu linkei com esse outro frame, eu vou clicar na linha e aqui eu tenho as opções de interação. Então tá no OnTap, que é um clique, Navigation, ok, vai navegar para o Home, né, o que eu queria. E eu não quero que ele faça isso instantaneamente, eu quero que ele faça com um recurso que o Figma criou faz alguns meses, que é o Smart Animate. Ele vai criar uma animação se os elementos forem os mesmos e só mudarem a posição. Aqui o elemento é o mesmo quadrado, eu não criei um novo. Eu só mudei ele de posição de tamanho. Vamos ver como é que ele vai ficar lá. Vou fechar aqui. Quando eu clicar no círculo, olha aí. Ele já fez uma animação diferente aqui. Vou fazer isso voltando também. Aquele X lá, que ele fechar, vou mandar ele ser Smart também. Então aqui eu vou abrir. Beleza, ó. Fez a transição. Quando eu clicar em fechar, então ele já fez um efeito aqui para mim, ó, instantaneamente, sem eu me preocupar com pormenores da microinteração. Isso aqui é a microinteração, tá? Então eu já tenho aqui o meu protótipo com 2 telas navegáveis. E aí o dev ele vai conseguir olhar para esse protótipo, ele vai ter acesso à visualização. Você pega aqui para compartilhar, por exemplo, você pode pegar aqui no canto superior direito, Share. Você vai colocar o e-mail da pessoa que você quer compartilhar, como edição ou como visualização. Visualização não tem limite e edição para a área gratuita tem 3. Ou então você pode compartilhar um link para qualquer pessoa. Qualquer pessoa com esse link aqui, eu quero que visualize. Você clica aqui embaixo em copiar link e manda para qualquer pessoa. Eles vão conseguir visualizar. E quando alguém visualizar essa tela, ele vai conseguir pegar essa área aqui, ó, do code. Então ele vai clicar no frame, ele vai ver os elementos do frame. Tá vendo? Ele vai conseguir inspecionar. Isso aqui é inspecionar. É saber quais são as outras propriedades ao redor daquilo ali, para que eu consiga programar aquilo ali. Reproduzir aqui a fonte. Tá vendo que o CSS está completo aqui, ó. Tirando o absoluto, né, porque ele vai criar tudo absoluto. Mas todo o resto já está bem criado aqui para mim. O tamanho, a cor, inclusive a transformação que vai existir, ó. A transformação dele também ele vai colocar aqui. Então, eu já tenho tudo pronto para poder passar para outra pessoa que for visualizar isso aqui. Beleza? Comentários, send-off. Então, basicamente, é isso, tá? Então, assim, voltando para o nossa agenda, basicamente é isso. Todo o fluxo de trabalho que você tem lá no Figma, ele é facilitado para que você consiga ter do zero, você consegue criar lá o seu trabalho, você precisa criar um grupo e tal. Você pode criar os seus times, né? Eu posso vir aqui embaixo e criar New Team, criar um time novo, botar o pessoal lá dentro. Quando eu crio um time, ele me pergunta qual é o nome, eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar os membros do time. Tá? Eu vou adicionar pessoas aqui, ó, com invite. Dou um invite, dou o nome daquela pessoa, o e-mail. Ela vai receber um convite no e-mail dela, se ela não tiver conta.
Se ela já tiver conta, vai aparecer, quando eu fizer login, vai aparecer lá em cima algumas notificações. Aqui são notificações de coisas que já aconteceram nos protótipos, tá? Então, pessoas que já participaram comigo em algum protótipo, tem todo um histórico aqui de notificação. E vai aparecer uma notificação dizendo assim, fulano de tal compartilhou um protótipo com você, quer aceitar? Você já vai lá e já começa a trabalhar em cima dele. No momento zero vai ficar tudo aqui em rascunho, tá? Esse daqui, esse desafio da interface é que eu vou deixar para vocês visualizarem. Eu vou passar esse link depois para vocês darem uma olhada. E aqui, nessa seção aqui, eu já fiz um link que eu criei aqui os elementos e tudo mais. Isso aqui é uma simulação do aplicativo da Vivo para revendedores e tal. Deixa eu dar o play nele aqui. Compartilhar esse link. Esse link já está compartilhado como visualização. Então, deixa eu mandar aqui até no chat para vocês. Depois eu mando o professor, ele compartilha com o restante para algum outro canal. Então eu dei um play aqui nele. Ele basicamente até está com algumas interações. Eu não criei em tamanho específico e na parte do protótipo eu não disse qual é o suporte, tá? Eu não disse qual é o tipo de mídia que eu vou colocar, se é um smartphone, se é alguma carcaça diferente. Pessoal que está acessando pode colocar o mouse aqui no meio, que é interessante nesse momento que todo mundo já vê, ó. Quem tem login, eu já consigo ver o nome da pessoa e onde é que ela está mexendo. Quem não tem, eu vejo só o nome anônimos, mas eu sei onde é que está mexendo. Eu quero saber exatamente onde uma pessoa X está. Eu vou pegar aqui no Jorge. Onde é que o Jorge está mexendo? Eu clico em cima, ele está vendo o total. Eu estou vendo esse outro anônimo aqui, onde é que ele está mexendo. Também está vendo o total. Onde é que a Atila está? Então eu consigo saber exatamente onde cada pessoa está mexendo. Vou aqui. Eu consigo ir naquele local específico. Vendo? Então todo mundo consegue co-criar, mexer. Tá vendo que vocês estão mexendo no mesmo lugar que eu tô, só que vocês têm permissão só de visualização, então não atrapalha o meu trabalho. Se eu tiver... Tá todo mundo aqui mexendo nessa primeira tela de interface. Interface first. Eu vou alterar alguma propriedade e automaticamente a outra pessoa já está vendo lá do outro lado a propriedade alterada. Então você consegue ver em tempo real as modificações que eu faço do lado de cá, sem precisar compartilhar a tela. Daqui para o inicial. Como eu dei o play, vou botar aqui, pronto. Eu dei o play aqui, então como é que ele está, tá? Se vocês conseguirem visualizar o play, é só você também dar o play aqui em cima, no present. Vocês vão conseguir ver a mesma coisa que eu. E eu também consigo ver onde cada um está navegando aqui, ó, no meu protótipo. Não só na edição, como também aqui na navegação mesmo do protótipo. Esse anônimo aqui está em que página? Minha página aqui, eu aqui, o Jorge, está em que página? Onde é que o Jorge está mexendo? Então eu já sei onde é que ele está mexendo, ó. Eu não precisei compartilhar a tela com ele. Então eu consigo fazer esse acompanhamento de um teste de usabilidade sem muitos problemas com ter que compartilhar a tela. Olha aí, eu já estou vendo o que o Atlas está mexendo, ó. Então eu consigo ter esse acompanhamento do usuário. Deixa eu voltar aqui para na minha visão. O que acontece nessa tela aqui? A tela inicial, eu vou acrescentando itens. Ó, já tem uma transição, ó. Já acrescentou coisa lá embaixo, eu vou acrescentar outro item. Ele vai fazendo a soma aqui para mim. Vou acrescentar esse último item aqui. E agora eu vou conseguir visualizar tudo que foi que eu coloquei no meu combo. Eu vou tirar um desses itens. Pronto. Então esses são os efeitos que eu criei nesse protótipo aqui. Você conseguir dar uma olhadinha em como é que está essas transições e elementos e tudo mais. Bom, então é isso, pessoal.
agora vamos partir para a parte de dúvidas, de sugestões e tudo mais. Dá só um minutinho só. Um minutinho só para ir no banheiro rapidinho. Já volto. Só um minuto. Joia. Vamos a algumas perguntas que fizeram aqui. Por exemplo, eu não lembro. Então, o primeiro que fez alguma pergunta que o primeiro programa que eu falei, não lembro. Falei vários programas aqui. Sketch, InVision, falei vários programas aqui. Você lembra, Jorge? Eu anotei algumas perguntas aqui, certo? Primeiro, se tem alguma integração com biblioteca de ícones, eu acho que tem aquele Google Material Design, né? Que o Google preparou uma série de elementos que você pode copiar e colar ou reatualizar, né? Eu vi em algum momento aí uma tela com o Google Material Design. Eu não sei como é que a gente consegue importar isso para dentro, exibir dentro do... Então, o que acontece? Só copiar e colar, literalmente. O que acontece? Você tem duas formas, tá? Uma é copiar e colar. Se você vem aqui no Material Design também, no site deles, no Icons, você pode pegar um elemento desse aqui, baixar em SVG. O Figma trabalha com SVG, com JPEG, PNG, qualquer um. Clicar nele e arrastar, fazer um upload aqui para dentro do teu protótipo. Ou você pode usar uma extensão de plugin, tá? Deixa eu voltar aqui para o início. O Figma ele tem vários plugins também que ele já criou. Ele abriu para a comunidade, na verdade, e aí a comunidade começou a criar vários plugins. Por exemplo, aqui, ó, Material Design Icons. Já tem um ícone, já tem um plugin que você pode deixar. Eu já instalei. Fiz um teste uma vez, instalei aqui. Que você consegue puxar para dentro do seu projeto já os ícones do Material Design. Se eu abrir lá, vou tentar mostrar aqui ele usando. Eu clico com o botão direito para usar o plugin, né? Se eu clicar com o botão direito na tela, vai aparecer o item plugins, aqui o Material Design Icons, ele vai abrir uma caixinha, e aqui, você clicou em cima do ícone, ele já vai trazer para a tela. Então, ele já vai inserindo na sua tela. Colocou bem distante aqui, inclusive, mas está aqui. Então ele vai inserindo os ícones que você quer na sua tela aqui, através da biblioteca do Material Design. Outras bibliotecas de imagem, pode ser que eles tenham outras integrações, tá? Se tiver aqui no plugins, tu vai lá no browser, pode colocar, pesquisar lá por icon, pode ser que tenha outra aqui, ó, Content Wheel, enfim, pode ser que tenha outras bibliotecas de ícone também. Mas por padrão, você pode pegar qualquer um, SVG, PNG, JPG, baixar a imagem e subir para o teu protótipo, tá? Aqui, apareceu um bocado, Iconfy, Iconate. Tem várias bibliotecas de ícones que você já pode utilizar. Então, tem alguma integração já pronta já para ícones, tá? Legal. Perguntaram também se ele gera o CSS daquele efeito de transição, dele abrir, ou ele só gera o CSS do objeto, né? Do objeto e dos componentes. Então, ele gera somente o do objeto, tá? Ele não gera da transição, não. Tanto que aquele exemplo que eu estava mostrando aqui... O pessoal não quer ter trabalho, não, de fazer código mais, Jefferson. Agora, assim, ele tem... eu vi recentemente alguns plugins que ele exporta o HTML e CSS, tá? Alguns estavam tentando fazer também ele exportar já os componentes em JavaScript, React, já para você copiar e já colocar no seu programa de React já no front-end. Tem alguns plugins que estão evoluindo nesse quesito. Aí vocês buscam e testam. Eu nunca testei nenhum desses de React porque eu estava começando a estudar React ainda, não entendo muito. Mas do HTML tem alguns que geram até
com uma certa fidelidade, até bonzinho, não chegaram muito bem lá no final, não. Sempre você vai ter que ter algum tipo de trabalhozinho, mas não é 100%, mas já tem alguma coisa que ajuda também. De qualquer forma, o CSS que ele vai exportar já vai te ajudar bastante, né? Com certeza. Tu tem só o copia e cola nesse momento, basicamente. Tirando essa parte, como eu coloquei na observação, que é assim, esse top left e o position, você vai abstrair de todos eles, porque o Figma ele vai identificar que toda essa área ela é absoluta. Ela não tem relação com nada. Então não tem relativo, não tem o posicionamento absoluto. Então abstrai esses três elementos, o absolute, o position, o left e o right, e o top e o bottom, porque ele vai colocar tudo como absoluto, tá? Ok. Pessoal, mais alguma questão aí? Que vocês queiram colocar? Eu sei que a gente esticou um pouquinho aí, porque realmente é muito prático isso, e se você não tivesse essa visão geral, né, que o Jefferson colocou, né, vocês podiam ter alguma dificuldade na execução. Claro que não é suficiente, obviamente, vocês vão ter que treinar, vão ter que experimentar a ferramenta. Tem outros tutoriais aí, eu coloquei um link para um dos tutoriais que ele tem, ele pode acrescentar o link, né, da pessoal dele aí, onde ele coloca vários materiais. Obviamente, vocês vão precisar realmente treinar um pouquinho mais com essa ferramenta, mas tem muito material aí, tá certo, disponível, mas assim, facilita bastante. Eu acho que essa visão geral que ele apresentou aí para a gente, né, com certeza fez uma ótima demonstração e deixou claro as principais funcionalidades. Obviamente, criatividade, né, ideia aí é com cada equipe. Parte principalmente do bom levantamento de requisitos, né, de entender o domínio da tarefa, do que você quer propor de sugestão em termos de interface. Se você não conhecer bem a tarefa, por exemplo, ele fez aí da Vivo, né, de plano, então você tem que conhecer bem a dinâmica daquela tarefa para poder elaborar os requisitos, né, levantar os requisitos e depois trabalhar com as interfaces, tá certo? Então, não sei se alguém tem mais alguma uma colocação aqui. Tem uma pergunta que o Atila tinha feito aqui, você trabalha com scroll. Trabalha com scroll. Ah, sim, foi. Sim, tem como colocar scroll. Tipo, se eu colocar essa imagem aqui grande, essa área aqui de trabalho muito grande, e lá na minha visualização, lógico que eu não vou conseguir chegar a ver tudo isso, ele vai colocar um scroll para você lá na área de visualização, e aqui eu posso dizer que todos esses elementos aqui da parte de cima, eles são fixos, tá? Assim que eu fizer isso, mandei ele ter fixo enquanto eu fizer scroll, quando você mandar ele dar o play lá, mandar dar o present, que a outra pessoa começar a dar scroll, essa parte de cima vai ficar fixa, como geralmente fica, né? O topo do aplicativo fica fixo e todo o conteúdo que rola. Ele também trabalha nesse nível aí de fidelidade, né? De trabalhar com scroll também. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez, Jefferson, agradecer a participação de todos vocês aí. Estou vendo Ramona agora. Ramona é ex-aluna, orientando a minha TCC, Lucas, a galera da EAD aí, do pessoal né, dos polos, Afrânio, Jaguarari, Capim Grosso, Remanso. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá certo?